Olá, jovenzinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem? Espero que sim. Vamos lá, esse é o vídeo de orientação da sexta semana, tudo bem? Antes de começarmos aqui com o exercício de referência, da semana passada, vamos dar uma olhadinha no nosso calendário, no nosso cronograma, tá? Esse é o cronograma que vocês receberam, tá? Lembrando, jovem, que tem uma mudança aqui, ok? Isso é importante. Nós, quando estávamos tendo o módulo 6, razões trigonométricas no triângulo retângulo, decidimos fazer uma aula a mais desse assunto, tá bom? Decidimos isso pelo grau de importância dele no vestibular. Logo, nós vamos, nesta semana 6, iniciar o módulo 7 na apostila 2. Se você já recebeu sua apostila física, sensacional. Se não, você tem acesso a ela pelo plural, a apostilinha digital. Tranquilo? Então, olha só. Apesar de estarmos na semana 6, a atividade que você tem que cumprir é essa da região central do quadro, ok? Iniciar o módulo 7 do volume 2, ler essas páginas, resolver os exercícios. Eu não vou ler com você porque você pega e vai ler aqui o seu cronograma. Lembrando, até o final dessa semana eu vou enviar para vocês um novo cronograma com as orientações das semanas 7, 8, 9 e 10. Sensacional? Então partiu para os testes de verificação. Não, de referência, né? Uma coisa importante, hein, jovens? Os testes de referência dessa semana são relativos aos assuntos da semana passada. Por isso, nós estamos fazendo exercício de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Porém, essa semana nós vamos começar círculos trigonométricos. Show? Então se liga. O exercício está lá no seu plural, você já leu, você já tentou fazer. Esse é o princípio que eu vou partir, tudo bem? Para a gente não ficar perdendo tempo aqui. Não vou ficar lendo a questão com vocês, se vocês já fizeram. Quando você lê a questão, ela fala sobre, ela te dá esse desenho, fala que uma bola saiu do ponto P, acompanha meu mouse, saiu do ponto P e bateu no ponto D, no ponto T, com um ângulo de 60 graus. Do ponto T, ela saiu direto para a caçapa D, essa linha que eu desenhei em rosa, ela não está desenhada para você. Um conceito importante que você tem que ter é que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é o mesmo. Por isso que o ângulo de saída é de 60 graus. Não sei se você já viu alguém jogando sinuca. Às vezes a pessoa pega o taco e começa a fazer algumas medidas na mesa, né? Coloca a ponta do taco, mexe para um lado, mexe para o outro. Você pode estar jogando com uma pessoa que faz muita firula, ou você pode estar realmente jogando com uma pessoa que entende que o ângulo que a bola bate na mesa, ela volta. Tudo bem? Óbvio que depende da jogada, mas nesse caso é assim que a gente usa para resolver esse exercício. O cara no enunciado podia ter falado isso, tá? Cometeu, para mim, um vacilo. Essa informação era muito importante. Mas vamos lá. Ele fala que a distância de B até P é de 1,5 metros. Fala que a distância de P até A é 1,2 metros. De modo que a distância CD, como isso é um retângulo, é de 2,7 metros. A pergunta dele é o tamanho AC, que está aqui simbolizado pelo X, ok? E aí eu convido a você a olhar esses dois triângulos que eu marquei, triângulo 1 e triângulo 2, e perceber que eles são semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos, né? Eu completei aqui o ângulo de 30, aqui de 30, uma vez que a quina da mesa tem um ângulo reto de 90 graus. Reta é de 90 graus, né? Tem um ângulo reto. Tranquilo? Primeira etapa desse exercício, eu convido você a aplicar a tangente de 60 no triângulo BPT. BPT. Então, no triângulo BPT, nós temos que a tangente de 60 é o cateto oposto, 1,5, sobre o cateto adjacente, que é essa reta BT. Tangente de 60 é raiz de 3, eu vou ter que BT vai ser 1,5 dividido por raiz de 3. Se nós racionalizarmos, nós vamos ter que BT é 1,5 raiz de 3 sobre 3. Melhorando a nossa escrita, eu vou ter que BT é raiz de 3 sobre 2 metros, ok? Eu sei que o exercício pediu para usar raiz de 3 igual a 1,73, mas eu vou fazer a substituição só no final para nós não irmos carregando arredondamentos no exercício, ok?
O segundo passo, então, é você perceber o seguinte. Vou anotar aqui BT de rosa. BT, raiz de 3 sobre 2. E CT, se você notar, vai medir x menos raiz de 3 sobre 2, né? E aí você pode calcular a tangente de 60 de novo, pode fazer semelhança de triângulo, tem vários passos, tá bom? Vários passos. Eu vou fazer por tangente de novo, que é a matéria que estamos tendo, mas pode fazer por semelhança de triângulo, que fica uma bela resolução também, tá bom? Então agora, eu vou até mudar de cor, ó, no triângulo TCD. TCD. Nós temos que a tangente de 60 é cateto oposto, 2,7, sobre cateto adjacente, que é o CT. Tá? Fazendo aqui, né, as devidas continhas, você vai ter que passar para o CT para o lado, raiz de tangente de 60 é raiz de 3, passa dividindo. Eu vou ter que x menos raiz de 3 sobre 2 é igual a 2,7 sobre raiz de 3. Jovem, aí agora para pouparmos tempo, porque agora é continha, né? Passa o raiz de 3 sobre 2 para lá somando, faz MMC, faz aquela história fiada toda. Se você fizer todas as continhas, você vai encontrar x igual a 4, cara, não lembro, 2,42. Tá bom? Já fiz essa questão aqui antes e ela tá certinha, não tem nenhum erro. Tranquilo, galera? Fiz isso para pouparmos tempo, porque continha, eu acho que nessa altura do campeonato não deveria ser o problema de vocês. Se está sendo, procure sanar esse problema urgentemente. Tranquilo? Então, vamos para o próximo. O próximo, vamos partir do mesmo princípio, tá? De que a gente tem que ser rápido. Você já fez a sua leitura da questão. Na sua leitura, essa questão da FUVEST ela é muito boa, porque ela exige de você abstração, ou seja, a capacidade de ler e desenhar, tá bom? Isso é importantíssimo. Você abstrair o texto e conseguir produzir um desenho que faça sentido e coerência, isso é importantíssimo. O exercício fala o seguinte, né? Um rapaz posicionou um objeto aqui em A, mirou até uma torre, que eu estou simbolizando a ponta da torre como o vértice C, tá bom? Aqui, ó, é a minha torre, que tem medidas X, tá bom? Medida X aqui, botei que eu quero calcular. Então, o aparelho aqui, ó, jogou lá em C e mediu um ângulo alfa, que o exercício diz que mede π sobre 3 radianos. Se você passar para graus, isso é 60 graus, né? Π sobre 3 radianos, 60 graus. Ele pega o seu objeto, aproxima o objeto uma distância de 4 metros em relação a P, né? Ele sai de A e vai para P, mira de novo na torre e vai ter um ângulo beta, de tal modo que a tangente de beta é raiz de 3 sobre 3. E aí pede para calcular a altura, né, da torre. Um ângulo de 90 graus aqui. Partiu, então, eu fico muito tendencioso a começar pela tangente de beta, uma vez que foi essa informação que o enunciado deu de cara, né? Então você tem que saber ter o feeling. Da onde o cara quer que você vai, sacou? O cara ele vai te direcionar na questão, você tem que ter o feeling correto. Eu começaria calculando a tangente de beta, tá bom? Aqui nesse triângulo menor, ó, nesse triângulo que eu vou chamar de 1 aqui, o pequenininho. Então, tangente de beta é cateto oposto x sobre cateto adjacente, que é PB. Tangente de beta, ele disse que é 3 raiz de 3. Isso é x sobre PB. Se você fizer a continha, você vai ter que PB é igual a x dividido por 3 raiz de 3. Tudo bem. Então, PB, x dividido por 3 raiz de 3. Professor, não tem que racionalizar? Até tem, jovem. Mas isso não é a resposta final ainda. Então, deixa quieto. Lá no final, você racionaliza, tá bom? Se eu precisar racionalizar no meio da questão, eu racionalizo. Show?
mas como não é resposta final, toca o barco. Então agora, uma vez que eu já usei o triângulo pequeno, eu sou induzido a usar o triângulo grande. E eu vou calcular agora a tangente de alfa. A tangente de alfa, cateto oposto, x, sobre cateto adjacente, 4 mais x sobre 3 raiz de 3. Tangente de 60, raiz de 3, ok? Então, nós temos que multiplica cruzado isso. Vai ficar 4 mais x sobre 3 raiz de 3 é igual a x sobre raiz de 3. Beleza? Então, vou fazer uma matemática aqui agora. Eu vou multiplicar esta fraçãozinha aqui, ó. Eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Quando eu faço isso, eu não altero o valor. Concordam comigo? E aí, continuando a continha, eu tenho que 4 mais x sobre 3 raiz de 3 é igual a 3x sobre 3 raiz de 3. Pessoal, estou sentindo malandragem sua nisso aí. Você fez isso para facilitar alguma coisa, né? Óbvio que eu fiz, né, jovem? Vai ter que 4 é igual a 3x sobre 3 raiz de 3 menos x sobre 3 raiz de 3. Olha os denominadores ficando ficando iguais. Não precisei racionalizar, né? No final eu racionalizo, tá? Vou ter que 4 é igual a 3x menos x, 2x sobre 3 raiz de 3. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 2x é igual a 4 vezes 3, 12 raiz de 3. Olha que lindo! X é igual a 6 raiz de 3. Maravilhosa questão. Questão linda, tá bom? Matematicamente muito boa. Lembrando que no Enem não é só sobre acertar a questão, mas acertar de maneira rápida. Não faça conta à toa. Beleza, jovens? Nos vemos na aula então. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.